Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Peço desculpas, mas diante da rinite que hoje está um pouco mais atacada e já começou cedo a irritar, eu vou ter de usar a máscara. Então, me perdoem. Até uma dica que depois da pandemia é de significância educação, quando eu estou com uma coriza constante, eu estou gripado, eu estou resfriado, eu estou tossindo, que eu use máscara. É educação agora. Então, por isso, eu preciso usar máscaras. Senão, vocês vão receber um monte de coisas. E eu acho que ninguém quer, né? Caríssimos, caríssimas, gostaria de com vocês, na memória de Santo Antônio, para muitos lugares ainda é uma festa, lançarmos um olhar bem atento àquilo que é dito na carta aos Coríntios, e nós não vamos nos esquivar de falar daquilo que o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32, toca. Ainda que muitos fiquem incomodados, não posso me furtar ou me esquivar daquilo que diz o Evangelho. Pois bem, Paulo, no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, lá no versículo 6, vai dizer que o Senhor nosso Deus fez brilhar a glória de seu rosto em seu Filho Jesus Cristo, e que ele teve a oportunidade de conhecer essa glória, o brilho do rosto de Cristo. É por isso que ele vai trazer a seguinte imagem: trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Trazemos o conhecimento de Cristo, o conhecimento sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos em nossa fragilidade, como vasos de barro. Bem, é importante ter uma ciência do que significa conhecer na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, conhecer não significa só ter a noção, a ideia de quem seja, distinguir pelo nome, saber a feição. Conhecer significa assumir e partilhar e viver a mesma vida. É por isso que na Sagrada Escritura, quando, por exemplo, nós vemos a fala de Maria: eu não conheço homem algum, eu não partilho a vida com homem algum, eu não sei nada sobre homem algum, eu vivo sozinha, eu vivo a minha vida, a minha história. Agora, quando Paulo diz: nós conhecemos a Cristo e nós partilhamos então de sua vida, nós assumimos o caminho com Ele, e na nossa fragilidade, na nossa história,
nós carregamos na nossa fragilidade, como um vaso de barro, este tesouro inigualável, que é o conhecimento de Jesus Cristo, e como tal, nós o portamos em nossa fragilidade, apresentando esse tesouro a tantas outras pessoas. Para ficar claro, o que é mais valioso, o porta-joia ou a joia? É claro que é a joia. O porta-joia é um estojo que pode ter até um valor significativo em uma arte, mas ele nunca vai se igualar àquilo que significa a joia em si. Entretanto, ele tem a sua importância. A distinção que um porta-joia, ela vai diferenciar, inclusive, aquilo que ele carrega de todos os outros objetos, de todas as outras caixas. Ou ainda, este vaso de barro será distinto e reconhecido com especial atenção quando todos souberem o tesouro que ele carrega dentro de si. A pergunta importante é: Paulo fala de si enquanto aquele que carrega esse tesouro. E nós? No nosso viver, naquilo que somos, barro, ou naquilo que somos também, estojo que carrega um grande tesouro, somos reconhecidos como portadores de tal tesouro? Ele ainda vai dizer que, e eu acho essa singular citação, somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus. Na nossa fragilidade, a mortalidade e a singularidade daquilo que foi a entrega de Jesus se faz presente, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Ele vai dizer isso. A morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Na nossa fragilidade, na nossa debilidade, carregamos o tesouro singular que, ao ser apresentado, gera vida no meio daqueles que acolhem o conhecimento de Jesus Cristo. Bem, Antônio, conhecido como Antônio de Pádua, é um homem que sabe da riqueza que carrega dentro de si. Mais do que um santo casamenteiro, e é por isso que nós temos em muitas das nossas igrejas antigas que tem Santo Antônio como padroeiro, e tinha um menino Jesus assentado sobre a Bíblia, e o menino Jesus foi roubado por causa daquela firula e superstição, que com todo respeito, ridícula, aonde se roubava o menino, tirava-se o menino do santo para que a mulher pudesse casar. Aí é interessante que casava e depois fazia da vida do marido, e o marido fazia da vida dela um inferno. Talvez seja castigo, né? Porque roubar o menino dos outros, que nem é dele. Brincadeiras à parte, e isso é uma brincadeira, é por isso que nós vemos em muitas imagens de Santo Antônio, como a daqui do Santuário Basílica, teve furtado a imagem do menino que pertencia ao conjunto da imagem de Santo Antônio, foi furtado há muitos anos, que o santo está lá sem um menino, mas mais do que um santo casamenteiro, com essas superstições inteiras, ele tem uma singular imagem, que é a do homem que consegue falar do Evangelho e até os peixes pararem para escutar. Se os peixes paravam para escutá-lo, imaginem os seres humanos, imaginem os homens e as mulheres de seu tempo. Mas ele era, como eu, como você, frágil. Na sua fragilidade portava um tesouro inigualável que era traduzido na sua forma de falar, no seu comprometimento em fazer com que outros tantos conhecessem a Jesus Cristo. Bem, a capacidade desse homem na sua fragilidade oferecer a sua própria vida fez com que fosse até hoje lembrado e reconhecido como um homem de grande importância
no anúncio do Evangelho. Doutor da igreja, pois os seus ensinamentos são singulares. Agora me permitam. Ele conheceu a Jesus Cristo no sentido que acabei de explicar logo no início desta reflexão. Ele conheceu a Cristo assumindo o caminho com Jesus Cristo. Paulo assumiu o caminho com Jesus Cristo, a vida de Cristo, portanto o conhecia. E assim acontece no nosso viver. Nós assumimos a vida com alguém, portanto conhecemos. Vendo aqui a mãe com os seus filhos, eu tenho certeza que porque partilha da vida com os filhos, os conhece muito bem. Inclusive quando mentem, mesmo que tentem disfarçar. E mãe sabe quando a gente mente. Sempre sabe. Porque se partilha a vida e conhece-se mais do que as palavras que são ditas. Conhece o comportamento, conhece o silêncio, conhece o passo. Somos, sim, vasos de barro. Entretanto, a nossa pequenez ou nossa fragilidade carrega uma singular potência de vida que é o tesouro que está em nós. Esse tesouro é a vida de Cristo. Ela é realmente apresentada em nós ao mundo? Ou esperamos que outros a apresentem? Porque nós cometemos o erro da delegação de responsabilidade. Pais delegam a responsabilidade de educação dos filhos aos professores. Professores delegam a educação dos alunos no que tange ao conhecimento aos pais ou a outros. O Estado, em todos os níveis, estadual, federal e municipal, e desde muito tempo, que são responsáveis pelo número imenso de analfabetos funcionais nesse país, e todos os governos, direita, esquerda, centro, não interessa, foram corresponsáveis por nós termos a situação educacional no nosso país vergonhosa que agora temos, também do ponto de vista cultural, e não tem um único gestor público que possa se esquivar dessa responsabilidade, seja no legislativo, no judiciário ou ainda no executivo, porque todos partilharam de uma simples meta, que é fazer com que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, fosse mascarado pela falta de reprovações, e fizeram com que homens e mulheres com 23 anos cheguem à faculdade sem saber conjugar o verbo ser. E isso é responsabilidade de todos os gestores. E por que eu estou falando isso? Nós nos esquivamos das responsabilidades que temos e empurramos para outros. Daí então, quando se esquiva da responsabilidade do que se deve fazer, ninguém é responsável por nada. Mas o fato é que nós é quem somos responsáveis por fazer com que o tesouro do conhecimento de Cristo seja conhecido. Como é a professora responsável por educar o aluno no beabá, no saber que isso se aplique, eu não sei aonde se poderá ser vivida, porque eu não conheço uma única empresa que queira alguém que não saiba conversar. Então as responsabilidades são claras. Da mesma forma, é responsabilidade de todo e qualquer batizado, carregando na sua fragilidade, apresentar a riqueza de Cristo. É responsabilidade. Como é de responsabilidade de toda e qualquer pessoa pensar bem nas escolhas que fará na sua história. Balizar bem. E saber que as escolhas que fazemos começam, antes de tudo, dentro de nosso coração. As escolhas que fazemos começam, antes de tudo, dentro de nossos corações. Repito, as escolhas que fazemos começam, antes de tudo, dentro de nossos corações. E é preciso que a nossa razão, a nossa consciência, balize nossas escolhas. É por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32, é dito: se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé
te levam a pecar, arranca-o. Não é porque precisamos fazer uma mutilação, mas é parar e perceber. Minha mão, antes de tocar alguma coisa, ela primeiro teve que atender a um comando do meu desejo e da minha vontade. O meu olho se dirige para aquele lugar aonde o meu coração se inclina. Eu tenho certeza que uma pessoa que não gosta de um bolo de chocolate vai dirigir o olhar e ficar fixado naquele bolo de chocolate bonito, com aquelas lascas de chocolate amargo, com aquela camada no centro de coco, sabe, de prestígio, e aquela calda maravilhosa escorrendo de chocolate. Se você não gosta de chocolate, você não vai ligar para isso. Agora, como eu já vi que tem alguns olhos que brilharam, lamento. Só imagine. Entretanto, quando eu tenho interesse, aquilo sempre me chama a atenção. Caríssimos, o ponto central aqui do Evangelho de Mateus é: o seu coração está buscando o quê? Ah, mas nós somos frágeis. Fragilidade não significa que nós possamos entregar tesouros com facilidade. Fragilidade não significa ceder a uma fragilidade. Pois bem, a imagem do adultério é simples. Uma vez que você escolhe alguém para a sua vida, você tem responsabilidade para com essa pessoa. E essa pessoa ficará na sua vida para o resto da sua história. Simples assim. Ou você vai apagar 10 anos da sua vida e falar, agora eu vou emendar a fita. É simples. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu o adultério no seu coração. O olho se dirige para aquilo que deseja, mas o que nós desejamos deve ser possuído? Tudo o que desejamos deve ser possuído? Pensemos, eu desejo um carro de 300 mil reais. Só por eu desejar, eu posso fazer um movimento para possuí-lo? É claro que não, eu não tenho condições de pagar. E mais, se a empresa ainda tiver a coragem de me fazer um financiamento de 300 mil reais, sabendo que eu não tenho condições de pagar, os dois são loucos. Pois bem, há necessidade na vida de sabermos o que nós podemos bancar. Há necessidade da vida de sabermos o que podemos bancar. Não é o fato de possuir simplesmente uma mulher ou um homem. É você estar disposto a bancar ou só usar? Pois bem, a imagem de Jesus é simples, porque a contenda que aqui está não é o fato da infelicidade ou da felicidade de alguém. É a lógica de um descarte. A partir do momento que não me agrada, eu descarto. A partir do momento que não me é conveniente, eu deleto. Ah, desculpem, agora a linguagem é outra. Eu cancelo. Portanto, toda pessoa que tem responsabilidade precisa balizar o que está disposta a bancar. Estás disposto a bancar a infelicidade de alguém e a própria? Estás disposto a ser usado e a usar alguém como objeto? Estás disposto a simplesmente, porque desejas, entregar-se a qualquer circunstância e jogar fora toda a sua história? E a história dessa pessoa também não deve ser levada em consideração? Portanto, meus caros, com bastante simplicidade, o problema não é o divórcio em si, mas aquilo que reconhecemos como tesouro dentro de nós e nos outros.
É por isso que a pergunta crucial que precisamos fazer aqui é: tens conhecimento do vaso de barro que és e do tesouro que carregas, como vida? Tens consciência da fragilidade que possuís, mas da força que carregais dentro de si, que é o Senhor? Tão simplesmente, é isso que diferencia Antônio. Porque sedento por fazer conhecer aquele que amava e a quem entregou sua vida, mais do que simplesmente falar algo, bancava o compromisso de fazer com que quem ele amava fosse conhecido. E esse, a quem ele amava, exigia uma postura tal que não podia fugir da responsabilidade de que ele era o responsável por não só fazê-lo conhecer, mas também por ajudar outros a conhecerem a ele. Caríssimos, no tempo de delegações, como hoje temos, fica difícil de entender isso. Porque delegamos a outros aquilo que nós não damos importância. Os pais delegam a educação dos filhos porque talvez não tenham a noção da importância que isso significa. Há coisas que só pai e mãe podem educar. A escola foi obrigada a delegar a outra e qualquer instituição a educação dos filhos porque uma metodologia de educação implantada no nosso país fez com que o analfabetismo funcional fosse a regra. Até porque manada e gado seguem uma única pessoa, não há cabeça que pensa. A responsabilização, tanto da educação, quanto da educação familiar, quanto da educação cristã, não é de outra pessoa senão nossa. O Estado precisa assumir a sua responsabilidade. É fato. A família, o pai, a mãe, o avô, precisa assumir a responsabilidade de preparar as crianças para o futuro. E nós precisamos entender que ninguém poderá viver a nossa vida e nos tirar o peso das responsabilidades e negligências que nós assumirmos no nosso viver. Ninguém passará pelas consequências senão nós mesmos. Ou alguém pensa, sinceramente, que nessa comparação que faço, se estiver a 120 km por hora, numa via de 40, e atropelar 5 pessoas, será o carro responsável por isso? É um exemplo esdrúxulo, mas não é assim que nós estamos fazendo? A responsabilidade de outra pessoa, nunca a nossa. A responsabilidade de fazer com que o tesouro de Cristo seja conhecido é nossa. A responsabilidade de ajudar os filhos a entenderem a complexidade da vida dos pais. A responsabilidade de cuidar para que o processo educacional ajude homens e mulheres a terem condições de encarar a vida com os conhecimentos técnicos é, sim, do processo educacional, de ninguém mais. E cada um na sua responsabilidade tem a sua autoridade. O professor em sala de aula tem uma autoridade que o pai não pode tirar. O pai dentro de casa tem uma autoridade que não pode ser retirada por ninguém. E nós temos uma responsabilidade na vida que ninguém pode nos tirar, que é a de fazer com que a vida seja cuidada. E se somos cristãos, que a vida que é Cristo seja apresentada. Não há ninguém que fará isso, senão nós mesmos. Então, sois um vaso de barro que carrega um tesouro. Mas apresentais esse tesouro ou nem sabeis o que carregais?